Você sabia que dar cesta básica, em vez de dízimo, pode ser sinal de contaminação marxista no seu cristianismo? E que quando você prioriza assistencialismo sobre contribuição para a pregação do Evangelho, você pode estar repetindo teologia da libertação sem saber? Você diz, mas ajudar pobres é cristão. Sim, mas substituir dízimo por cesta básica revela algo mais profundo. Revela que no seu inconsciente, justiça social se tornou mais importante que evangelismo. Assistência material se tornou mais urgente que salvação eterna. E isso não veio da Bíblia, veio de 50 anos de teologia da libertação que inverteu prioridades do Evangelho. E hoje você paga dízimo com comida porque foi ensinado que fome física é mais urgente que fome espiritual. Neste vídeo, eu vou te mostrar como essa inversão aconteceu, de onde veio a ideia de que assistência social é evangelismo e o que a Bíblia realmente ensina sobre dízimo, missão da igreja e prioridades do reino. Porque Mateus 6, versículo 33 diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar. Não em segundo. Prepare-se. Deixa eu começar com a teologia da libertação, porque é ali que a inversão começa. Anos 1960, América Latina. Padres progressistas estudavam Marx e voltavam contaminados. E a primeira coisa que mudaram foi a definição de missão da igreja. Missão tradicional, pregar evangelho, fazer discípulos, batizar. Mateus 28, versículos 19 e 20. Grande comissão, mas teologia da libertação redefiniu. Gustavo Gutierrez, em Teologia da Libertação, 1971, escreveu: A missão da igreja é libertar pobres da opressão econômica. Evangelização sem transformação social é religião alienante. Leonardo Boff, em Igreja, Carisma e Poder, 1981, disse: Igreja verdadeira é a que luta por justiça social, redistribui recursos e constrói reino de Deus na terra através de igualdade material. João Sobrino declarou: opção preferencial pelos pobres significa priorizar suas necessidades materiais sobre necessidades espirituais de ricos. E Conferência de Puebla, em 1979, oficializou: Igreja deve comprometer-se prioritariamente com libertação dos pobres. Prioritariamente. Não também. Prioritariamente. Inversão completa. E isso infiltrou igrejas evangélicas. Não com esses nomes, mas com essa mentalidade. Pregar é importante, mas alimentar é mais urgente. De que adianta falar de Jesus para quem tem fome? Igreja verdadeira cuida dos pobres primeiro. Teologia da libertação pura, disfarçada de compaixão. Agora vamos para anos 1980 no Brasil. SEBs, comunidades eclesiais de base, explodem. Pequenos grupos católicos que misturavam estudo bíblico com ativismo social marxista. E ali começaram a pregar: dízimo para construir templo é alienação. Dízimo verdadeiro é dar comida, roupa, cesta básica para pobre. E milhões de católicos absorveram durante 20 anos. E quando a onda evangélica pentecostal cresceu nos anos 90, ela não estava imune. Teologia da missão integral, que era boa originalmente, foi distorcida. Virou: evangelismo sem ação social é incompleto. E ação social virou prioridade. E contribuição financeira foi redirecionada. De sustentar pregadores para sustentar projetos sociais. De plantar igrejas para distribuir cestas. E hoje você tem isso. Evangélicos que rejeitam o nome Teologia da Libertação, mas vivem prioridades dela, dão cesta básica como dízimo e acham que estão sendo mais cristãos que quem sustenta pastor e missionário. Agora deixa eu te mostrar a inversão em ação. Primeira inversão: necessidade material é mais urgente que salvação eterna. Você pensa, pessoa está com fome, como vou falar de Jesus sem antes alimentar? Mas Jesus fez o contrário. João 6, versículos 26 e 27. Multidão o procurou depois da multiplicação. E Jesus disse: Vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Jesus priorizou eterno sobre temporal. Sempre.
Segunda inversão. Igreja existe para transformar estruturas sociais. Você ouve: igreja tem que mudar sociedade, combater desigualdade, redistribuir renda. Mas Jesus disse em João 18, versículo 36, o meu reino não é deste mundo. Reino de Deus não é programa econômico, é salvação que transforma corações, e corações transformados transformam sociedade. Mas começa pela alma. Terceira inversão. Ajudar pobres materialmente é evangelismo. Você pensa, dei cesta básica, estou evangelizando com ações. Mas Romanos 10, versículo 14 diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Fé vem pelo ouvir, não pelo receber cesta. Cesta alimenta corpo, palavra salva a alma. Agora, 5 impactos de substituir dízimo por cesta básica. Primeiro, pastores e missionários ficam sem sustento. Paulo disse em 1 Coríntios 9, versículo 14, o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Dízimo sustenta quem prega, cesta não. Segundo, obras de evangelismo param por falta de recurso. Plantar igreja custa, enviar missionário custa, traduzir Bíblia custa. Se dinheiro vai para a cesta, evangelismo morre. Terceiro, você cria dependência em vez de discipulado. Pessoa recebe cesta, fica dependente. Ouve evangelho, se transforma, se sustenta. Diferença brutal. Quarto, você inverte prioridade bíblica. Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino. Não buscai primeiro acabar com fome, reino primeiro, depois acréscimos. Quinto, você transmite para filhos que ação social é mais importante que evangelismo. Próxima geração vai dizer: igreja que não distribui comida não é cristã. Marxismo disfarçado. 5 verdades bíblicas sobre dízimo e missão da igreja. Primeira, dízimo é para sustentar quem ministra a palavra. Números 18, versículo 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Dízimo sustenta ministério, não projeto social. Segunda, igreja existe para pregar evangelho, não redistribuir renda. Marcos 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregai, não redistribuir. Terceira, Jesus priorizou salvação sobre assistência. Marcos 8, versículo 36. Que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Alma vale mais que estômago cheio. Quarta, ajudar pobres é mandamento, mas não substitui evangelismo. Gálatas 2, versículo 10. Paulo lembrado de lembrar dos pobres, e ele disse: o que também me esforcei por fazer, também, não em vez de, ele pregou e ajudou, não substituiu. Quinta, generosidade deve ser voluntária, não dirigida por culpa social. 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade. Você contribui livremente, não porque marxismo te fez sentir culpa por ter. Então, o que você faz? Primeiro, reconheça se você inverteu prioridades. Se você dá mais para assistência social que para evangelismo, você foi contaminado. Não é malícia, é programação. Segundo, volte a contribuir para a casa de Deus, onde você é alimentado espiritualmente. Malaquias 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Casa de Deus, não ONG. Terceiro, ajude pobres, mas não com dinheiro de dízimo. Use sua renda, doe, seja generoso. Mas dízimo é para obra. Quarto, ensine seus filhos que evangelismo é prioridade 1. Salvação eterna vale mais que pão temporal. Ensine compaixão e verdade. Quinto, vote contra políticos que usam assistencialismo como plataforma principal. Vou dar cesta, bolsa, auxílio. Isso cria dependência. Não transforma. Romanos 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da mente. Mente renovada entende. Assistência alimenta hoje. Evangelho salva eternamente. Prioridade é clara. História real. Conheci irmão que parou de dizimar, dava tudo em cestas básicas.
Estou ajudando diretamente. Se sentia mais cristão que dizimistas. Igreja dele quase fechou. Pastor teve que trabalhar secular. Missionários voltaram de campo. Obras pararam. Um dia confrontei. Você substituiu dízimo por assistência e igreja morreu. Quantas almas deixaram de ouvir evangelho porque pastor teve que vender seguro em vez de pregar? Ele quebrou. Achei que estava sendo mais santo. Voltou a dizimar. Igreja reviveu. E ele continuou ajudando pobres, mas com renda própria, não com dízimo. Se este vídeo restaurou prioridade bíblica, deixa like e comenta. Reino em primeiro lugar. Qual verdade mais te impactou? Que dízimo sustenta quem ministra? Que igreja existe para pregar? Que Jesus priorizou alma? Comenta. Próximo vídeo. Mentalidade de mordomo versus mentalidade de dono. Inscreva-se. Um abraço e até o próximo vídeo. IntelliVox.